Nesse exato momento eu quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha nos abençoar nesse momento. Que estou começando agora um depoimento, passando para vocês uma experiência de vida que Deus me concedeu aqui nessa terra. Mas antes disso eu quero ler para vocês uma palavra no Salmo 23, que fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só até aí. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por esse salmo, eu vejo a graça de Deus, o amor de Deus como pastor nosso aqui na terra. Eu quero falar para vocês que estão me assistindo neste exato momento. Hoje é uma data muito especial. Dia 2 de maio de 2015. A data do meu aniversário. Eu quero falar para vocês o que ocorreu comigo desde o meu nascimento até hoje. Em 1965, nasceu uma criança. Uma criança filho de Dona Maria Elza, dos Santos Matos, que é a minha mãe. Essa criança nasceu doente, muito enferma, com uma enfermidade que se chama simioto. Uma doença conhecida como a doença de macaco, que somente no Nordeste tem esse conhecimento dessa enfermidade. Aqui em São Paulo quase ninguém ouvia falar, até hoje ninguém ouve falar. E é uma enfermidade desconhecida pela medicina. Durante alguns anos, como criança, eu estava com essa enfermidade. Minha mãe, Maria Elza, minha avó, Dona Romezinda, lutava comigo de um lado para outro, me levando aos hospitais. E eu estava quase à beira da morte. Mas Deus tinha um plano comigo, um projeto na minha vida. E no meio desse projeto, Deus, Jesus, me curou dessa enfermidade. Minha vida, a minha criação não foi fácil. Fui criado enfrentando dificuldade, com algumas enfermidades, alguns problemas de vida. Minha mãe lutou sozinha, somente com minha avó. E as minhas tias, ao lado da minha mãe, da minha avó, dando apoio, me ajudando. Foi um momento difícil, mas Deus soprando comigo, crescendo, crescendo. Aos meus 14 anos de idade, eu conheci Jesus. Aceitei Jesus como meu suficiente Salvador da minha alma. Foi passando os tempos e eu fui batizado nas águas. Em 1979. Foi a data do meu aniversário. Foi a data do meu batismo. E com essa data do meu batismo, enfrentei grande dificuldade.
grandes provas, mas tive várias fraquezas como jovem, como você que está me assistindo, que é jovem, é rapaz, é moças, adolescente. Passei por várias dificuldades, até os meus 18 anos de idade. Aos meus 18 anos de idade, eu me firmei no Evangelho. Tive aquela firmeza de verdade no Evangelho. Comecei a cantar no grupo de mocidade. Comecei a cantar no grupo de um coral de uma igreja. Aos meus 20 anos de idade, Deus me consagrou pelo Espírito Santo para ser o cooperador de uma igreja. Os tempos foi passando. Os dias foi avançando. Com os meus 23 anos de idade, eu fui consagrado ao presbítero. Aos meus 24 anos, eu fui consagrado ao pastorado, ordenado por Deus, pela igreja, aqui nessa terra. Tive grandes experiências difíceis, como diácono, presbítero, pastor, mas eu venci todas as experiências. E hoje, eu sou pastor de uma igreja. Um certo dia, eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E nessa viagem, em missão, em Campo Grande, do Rio de Janeiro, eu tive uma doença, uma tuberculose no pulmão. Escarrava sangue. E eu via que eu estava morrendo com aquela doença. Uma tuberculose. Mas graças a Deus que não era uma tuberculose crônica. Era uma tuberculose que havia cura. E ali eu comecei a clamar a Deus. E Deus falou comigo assim, que ele ia usar os remédios para me curar. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a graça de Deus, com o uso dos remédios, eu fui curado daquela tuberculose. Eu estava orando no monte há 20 anos atrás. E naquele monte, Deus mostrou uma coluna de fogo. E no meio daquela coluna, apareceu o nome de uma igreja. E o nome da igreja que apareceu era a Igreja Evangélica Cristo é o Rei do Universo. Eu falei, Deus, o que significa essa revelação? Essa visão? Ele me respondeu, esse nome é o nome da igreja que você vai ministrar aqui na terra. E eu achei interessante, porque esse nome eu nunca tinha visto em outro lugar. Igreja Evangélica Cristo é o Rei do Universo. E hoje, pela grande graça de Deus, eu sou pastor da Igreja Evangélica Cristo é o Rei do Universo. Pastor fundador. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Isso para mim é uma das experiências mais boas que eu tenho nessa terra. Eu quero dizer para vocês que até hoje eu passo algumas dificuldades ministerial,
dificuldade por onde eu ando, por onde eu passo. Mas eu já venci alguma dessas dificuldades. Eu quero trazer para vocês uma coisa, que Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Para mim vencer como eu estou me sentindo assim, uma pessoa realizada, eu tive grandes paciência. Passei por várias experiências na vida. Sofri bastante. Muitas fraquezas passou pela minha vida. Mas hoje, nessa data tão importante, uma data especial, no dia 2 de maio de 2015, foi a data que eu nasci e vim ao mundo para ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu me sinto realizado. Eu me sinto um homem resolvido. Por quê? Porque eu tenho recebido o Espírito Santo na minha vida. Quem me capacita no meio dessas grandes provas é o Espírito Santo. É Deus que me capacita. Então, é muito importante eu passar para vocês esse depoimento, para vocês entenderem que é muito maravilhoso sentir esse algo gostoso, essa coisa maravilhosa que eu sinto hoje. Com 50 anos de idade, cheguei com saúde, um homem completamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Um dia Deus falou para mim, um dia Jesus revelou pelo Espírito Santo que me daria o dom de revelação. Naquela época eu era muito novo. Eu tinha 21 anos de idade. Quando Deus falou para mim que me daria o dom de revelação. Que me daria o dom da profecia. Que me daria o dom da palavra. Eu era muito novo. Passando os dias, eu recebi esse dom, esse presente. Porque o dom que Deus me deu hoje, o dom que eu tenho hoje, que Deus me deu, é um dom dado pelo Espírito Santo. Às vezes Deus me usa para vocês. Às vezes Deus me usa na igreja, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em outros estados. E aonde eu tenho passado, eu tenho visto a graça de Deus reinando sobre a vida das pessoas. Hoje minha mãe é falecida, minha avó é falecida, mas elas deixaram um homem realizado. Elas foram embora. Tem hora que bate saudade. Tem momento que bate saudade da minha avó, da minha mãe. Mas eu quero passar para vocês que mesmo que a mãe ou o pai vá embora, mas deixou um homem de Deus na terra, um ministro do Evangelho, que não tem medo de pregar, não tem medo de falar, não tem medo de nada nessa terra. Eu posso falar para você que eu posso pregar o Evangelho de cabeça erguida em qualquer lugar do mundo.
porque eu não tenho medo. Jesus me chamou para esta obra. Jesus me chamou para essa missão. E vou continuar com essa missão. Hoje, o maior carinho que eu tenho pelas vidas é o carinho também que Deus tem comigo, que o Espírito Santo tem comigo, que Jesus tem comigo. Esse grande carinho que Deus tem para minha vida, eu também transmito esse carinho para cada um de vocês que está me assistindo. Eu quero agora convidar vocês para vir conhecer a Igreja Evangélica Cristo é o Rei do Universo. Ela fica na Avenida do João VI, 1099, Jardim Santa Rita, Diadema, São Paulo. Venha conhecer a nossa igreja. Venha conhecer o nosso trabalho, para você ver como que Deus vai falar com você. Através da palavra, através do dom de revelação. Deus, Ele quer fazer milagre na sua vida. Como Ele fez na minha vida, me curou do simioto, me curou da tuberculose, me curou de outras enfermidades, e hoje estou aqui, sentado, para te dar esse depoimento. Para você ver o quanto que Deus é tremendo. E quando eu li aqui o Salmos 3, é a certeza que eu tenho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltou paz para mim, não faltou alegria para mim, não faltou amor para mim, nada faltou e nada falta. Ainda posso até passar por algumas provas, dificuldade, eu posso me entristecer com alguma coisa, mas eu posso também dizer que Deus é comigo. Deus é com você também. Deus está do seu lado. E Deus nos colocou aqui na terra pastores, pregadores do Evangelho, conselheiros do Evangelho, para te dar apoio, para te ajudar, para passar para você o amor de Deus para você. É muito importante. Uma outra coisa, eu vou passar para você. Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei comigo. Então, meus amigos, minhas amigas, saiba que para Deus fazer alguma coisa na sua vida, você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa abrir a porta do coração para Deus entrar, para Jesus entrar, para o Espírito Santo entrar. Porque um dia eu abri também a porta do meu coração. Estou aqui pronto para dizer para você que Deus é grandioso, maravilhoso. Não deixa de vir nos conhecer, porque você vai ver o quanto que Deus é grande. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente por esse depoimento. Você que está me assistindo, você que está ouvindo isto, não desanima na sua caminhada. Não desanima da sua carreira. Não desanima dos seus sonhos, porque Deus tem coisas grandiosas na sua vida. Ele tem coisas maravilhosas para você. Você pode estar numa prova, numa dificuldade, em alguns problemas da sua vida. Não desista de correr atrás daquilo que você mais quer, daquilo que você deseja. Amém? Então,
Que Deus te abençoe.